Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E em meio à guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, a gente está na iminência de um possível bloqueio do Twitter, do X, aqui no Brasil. Como que funciona o bloqueio de uma plataforma, né? A justiça vai, ordena para que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, faça o bloqueio e a Anatel, por sua vez, envia essa orientação para todos os provedores de internet. Vale tanto para provedores de internet fixa que você tem em casa, até mesmo as operadoras de telefonia que oferecem serviços aí de 4G e 5G. O Brasil hoje tem mais de 20 mil empresas que prestam esse tipo de serviço. A Anatel envia instantaneamente para essas 20 mil empresas que são obrigadas a cumprir. Isso é de praxe, isso acontece toda hora, porque direto você tem bloqueio de site que tem conteúdo pirata, você tem bloqueio de site que está cometendo irregularidade, que está vendendo arma, que está fazendo tudo isso, ok? Judiciário, Anatel, provedores de internet, não tem como o cliente final acessar. Bom, dito isso, existe uma particularidade no caso do Twitter, que é o seu proprietário, Elon Musk. Elon Musk, gente, não é dono só do Twitter, do X. Ele é dono também do seu próprio provedor de internet. Se chama Starlink e presta serviço aqui no Brasil. A Starlink, ela sempre repercutiu bastante porque ela usa uma tecnologia, digamos, bem recente, né? Mas também diferente do que é o habitual. Eles utilizam um sistema de satélites de baixa altitude. A Starlink tem hoje já ao redor do planeta Terra 5 mil satélites que ficam localizados numa altura mais baixa do que o comum, e esses satélites enviam a internet para a casa dos clientes. Isso possibilita que você tenha acesso à rede, por exemplo, quando você está no oceano, quando você tem acesso à rede no meio de uma floresta, em locais em que o cabo não chega ou que o sinal de 3G, de 4G e 5G não chegam. Tá legal? Essa tecnologia de satélite de baixa altitude ela é muito recente, assim como esse mecanismo de você ter vários satélites diferentes, uma quantidade colossal de satélites sendo enviada. A Starlink tem planos de ter até 40 mil satélites. E a vantagem está muito para esse tipo de uso aí, em que você está em locais principalmente mais remotos. A Starlink tem autorização até para funcionar no Brasil, uma autorização dada pela Anatel, que ainda dura alguns anos, e já tem vários clientes aqui no Brasil. Não tem uma transparência completa sobre o número de clientes, mas já tem bastante gente que usa, principalmente nesses contextos, principalmente em cidades menores. Aí você fala, pô, o cara quer briga, ele é dono do Twitter e é dono da Starlink. Se ele quer tanto briga, ele não pode simplesmente falar, os outros 19 mil e não sei quantos provedores de internet bloqueiam o Twitter aí. Quem tem Starlink vai poder continuar acessando. É por satélite? Bom, gente, vamos lá. Não é assim que a coisa funciona. É por satélite, mas depende, e depende muito, de cabo. O imaginário de boa parte das pessoas é o seguinte: a Starlink tem uma mega sede lá nos Estados Unidos que envia o sinal para os satélites e esses satélites distribuem ao redor do planeta. Não. A Starlink tem milhares de bases físicas pelo mundo inteiro. Centros que enviam a internet para os satélites. No Brasil, para a Starlink funcionar por aqui, são 16 bases. Eu contei no site dele de 16 bases, pode ser até que o número esteja desatualizado. Então, como que a internet da Starlink funciona de verdade? Passa por cabos submarinos, existem cabos que interligam os continentes onde passam a internet. Né? Se você está se comunicando com alguém dos Estados Unidos por internet ou está me assistindo de outro país, isso está passando por cabos que ficam no oceano. Boa parte dele chega no Brasil, na cidade de Fortaleza, embaixo da Praia do Futuro, onde inclusive queriam construir uma usina de dessalinização que poderia dar problema e romper esses cabos. Eu falei sobre isso num vídeo curto. De qualquer forma, vem por esses cabos, chega no Brasil, dentro do Brasil circula por outros cabos de fibra ótica que entregam a internet em cada uma dessas bases da Starlink. Essas bases da Starlink enviam o sinal para o satélite que aí sim envia
para os consumidores, muitos deles em locais remotos, porque esses satélites têm ali um tamanho, um espaço que eles conseguem atingir bem considerável, até porque são muitos satélites. E serão mais com o passar do tempo. Se a Anatel ordena que os provedores bloqueiem, eles têm que bloquear. Se o provedor não bloqueia, ele pode ser tirado do ar. E o governo brasileiro tem capacidade técnica, sim, para tirar a Starlink do ar, cortando o fornecimento de sinal para todas as bases utilizadas por ele. Cortando como? Chegando lá com uma tesourinha? Não precisa disso não, gente. Os cabos submarinos que eu citei para vocês pertencem a empresas privadas. Os cabos que cortam todo o país pertencem também a empresas privadas. Nas coisas a gente conhece, às vezes Vivo, a Embratel e tudo mais, outras tantas, no geral ligadas já às empresas que atendem o consumidor na ponta. São empresas brasileiras que não vão descumprir decisão judicial. A Anatel chega lá e fala, olha, é para você cortar o sinal que está indo para a base da Starlink. Porque eles não estão respeitando a ordem judicial, o provedor tem que ser tirado do ar. E aí o sinal cai. Porque esses satélites não vão mais receber sinal das bases que tem aqui no Brasil. Bom, mas é aquilo. A Starlink também tem bases em outros países latino-americanos próximos. E eles não têm. Mas vamos lá, vamos colocar aí como se o Musk tem muito mais. A Starlink do Musk é muito mais forte do que a gente imagina. Eles desviarem o sinal dos consumidores brasileiros das bases, desviarem o sinal das bases que mandam para os satélites, para os consumidores brasileiros, e fazerem com que as bases de países vizinhos enviem o sinal para os satélites. Gente, na América Latina, o número de bases no Brasil é muito maior do que nos vizinhos, tá? Provavelmente, muito provavelmente, não ia se dar conta dessa demanda. A distância também seria prejudicial para que o sistema funcionasse adequadamente. Ok? Se funcionasse ainda assim, o Brasil também conseguiria bloquear o sinal da Starlink ou prejudicá-lo em grande grau, deixar quase inviável o seu uso, criando interferência no espectro, no ar, de onde vem do satélite até a casa do consumidor. Até a antena do consumidor, no caso, já que muitas vezes a antena pode ser móvel. A Starlink ela precisa pedir autorização para a autoridade de cada país para operar no país, justamente nessa linha. Ela pede autorização para a Anatel e fala, olha, eu quero usar este espaço do ar, este canal que existe no ar, ok? Para ligar meus satélites aos consumidores e meus satélites às minhas bases. E aí a Anatel fala, tá liberado, pode usar esse espectro. Esse espectro é conhecido pela Anatel. A Anatel pode, junto, aí no geral você entra, até exército pode entrar nisso e tudo mais, né? Criar um sistema de bloquear esse espectro, criando uma interferência nele. Aí Starlink começa a usar outro espectro. Gente, aí a coisa atinge até mesmo um tom de briga diplomática do Brasil com os Estados Unidos, certo? Porque é uma coisa que não se faz. É uma coisa que não se faz em hipótese alguma, você usar sem autorização um espectro de telecomunicação do outro país. Isso aí podia dar até uma guerrinha, tá bom? Então, gente, sim. E daí que o Musk é dono da Starlink? A Starlink tem que seguir as regras impostas pelo Estado brasileiro. Se não cumprir, cai fora. Existem mecanismos técnicos para você impedir que ela funcione. Gente, espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou, comente aqui embaixo que eu posso procurar esclarecer melhor nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.